Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso dose diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Então, hoje eu queria falar sobre relações abertas, poliamorosas, ou não monogâmicas, enfim. É, eu recebo muitas mensagens de gente passando por crises em relações não monogâmicas, né? E eu sempre leio e falo, eu queria falar sobre isso, mas como é que eu vou falar sobre isso? Primeiro porque eu não vivo numa relação aberta, numa relação poliamorosa e tal. E isso bate em lugares muito sensíveis das pessoas que defendem as coisas de um jeito, uma coisa ou outra, de um jeito muito fervoroso, assim. E eu não quero ter esse tipo de problema na minha vida, de cagar uma regra sobre a vida de alguém. Mas chegou um ponto, assim, de tanta mensagem que eu recebo, que eu falo, bom, e lendo, então a essa altura eu posso falar, eu tenho alguma noção do que eu estou falando. Não vivo isso, mas tenho alguma noção disso, assim, de como que isso reverbera em situações, impressões afetivas pra gente. E que podem ser muito legais e que podem não ser tão legais e assim segue. E aí eu queria falar então um pouco sobre isso, sobre essas outras estruturas de relação e como que elas podem ou não ser uma solução para os nossos problemas, para tudo que a gente enfrenta de dor e de dificuldade nas relações monogâmicas, né? Então vamos lá tentar falar sobre isso. Eu não sei se eu vou conseguir terminar esse tema hoje, eu vou abrir ele hoje. Eu acho que a gente pode mexer nele mais um pouco nos próximos dias. Eu tenho muitas mensagens para ler, mas eu nem sei se eu vou ler porque são longas histórias e tal. Mas eu vou tentando olhar, porque eu acho que pensar sobre isso pode abrir coisas pra gente sobre como que a gente se relaciona. Vamos lá? O que acontece? Eu recebo uma mensagem assim, então eu tava vivendo uma relação lá e tal, ela era aberta e coisa e tal, mas aí num determinado momento da história eu soube que ela ou ele estavam então apaixonados por outra pessoa. E aí eu soube que essa pessoa estava gostando de outra pessoa de verdade e o nosso acordo não era exatamente esse. E aí babou. E aí todo problema e tudo que vem daí, né? Então, primeiro uma relação aberta, ou sei lá, um casamento aberto, por assim dizer, ou poliamorosa e tal. Acho que tem muitas definições específicas. Cada sujeito, cada dupla aí vai definir qual que é o acordo, né? Mas esse acordo que é definido não quer dizer que ele não vai ser quebrado também. Então tem traição também numa relação aberta, não fechada, não monogâmica tradicional, né? Tem a possibilidade de quebrar o pacto, né? E a possibilidade de quebrar o pacto traz força ainda para a coisa, né? Traz força dos dois lados, traz força para o sujeito que deseja quebrar o pacto, porque o proibido tem potência, né? O proibido tem potência. A gente já falou muito sobre isso aqui, mas porque ele eleva o nível de tensão e depois o nível de descarga da tensão, ou seja, o princípio do prazer, lá que é tensão e descarga. Então, proibir tudo que não pode tem mais tensão e mais descarga. Então, aparentemente é melhor, né? No sentido do princípio do prazer, no sentido básico da história. Então, você busca isso porque vai te gerar mais excitação. Acho que isso é muito fácil de entender, né? Não sei se tem muito como... não é. Acho que é um pouco assim mesmo. Assim. A gente, então, busca coisas que geram picos e descargas, né? Então, o proibido dentro de uma relação monogâmica ou não monogâmica continua existindo. Então, esse é um primeiro problema, assim, primeira coisa para você pensar que numa relação monogâmica o que é proibido é, assim, obviamente muito claro, assim, eu não posso transar com mais ninguém, teoricamente, esse é o acordo. Numa relação não monogâmica, você vai ter vários outros tipos de acordo possíveis. Então você pode transar, você pode beijar, mas não pode transar, você pode transar, mas não pode se apaixonar, você pode se apaixonar, mas então você pode transar às quartas-feiras, você pode transar né, quando está viajando, assim, são várias modalidades, né? Várias modalidades, não estou de sacanagem, estou falando só algumas, assim, mas são várias possibilidades. Mas isso não quer dizer que não vá haver uma quebra desses acordos. Esses acordos, essas quebras vão acontecer. Essas quebras possivelmente vão acontecer. E eu acho que estar numa relação monogâmica ou não monogâmica não aumenta o índice de quebra. Esse aqui é o meu ponto, eu acho, né? Eu acho que a relação não monogâmica não é a resposta para não ter traição, entendeu? Nesse sentido. Eu acho que a traição, a ruptura do pacto, ela pode acontecer em qualquer modelo. Isso é que a gente tem que entender. Então, nesse sentido, colocar o poliamor, assim, a não monogamia como resposta para qualquer coisa, eu acho uma certa simplificação. Porque o problema, esse problema continua existindo, esse problema continua lá. Bom, essa é a primeira coisa que a gente tem que notar.
que é importante. A segunda coisa que é importante é que é um pouco mais delicada e um pouco mais variável, que é a ameaça do abandono, a ameaça da perda do amor. A gente já falou muito sobre isso aqui também no Dose Diária. A ameaça da perda do amor é talvez assim o ponto. Bom, Lacan estava dizendo isso lá já, né? E Freud também e tal. E bom, mas o ponto talvez mais central do que rege ou do que diz sobre as nossas relações, assim, né? A ameaça do abandono. E isso, a ameaça do abandono, vai se montar de muitos jeitos diferentes em cada história, em cada sujeito, em cada narrativa, em cada relação e em cada história de cada um, né? Então, como você experimentou o abandono ao longo da sua vida é muito variável, mas isso está lá. Tem gente que vai experimentar isso de um jeito muito intenso e tem gente que vai experimentar isso de um jeito muito mais leve, mas isso em algum grau está lá. Então, em certo sentido, como que você experimentou, construiu a sua capacidade de lidar com a separação, e aí com as figuras parentais lá atrás, nessa sua historiografia lá atrás, como que isso foi construído, tem tudo a ver com como que você vai se relacionar. Não estou dizendo que você vai se relacionar igual, não é isso que eu estou dizendo, mas a sua experiência de separação e de constituição de si, esse caminho, tem muito a ver com como que você vai experimentar esses momentos de abandono e de ameaça de abandono nas relações, no relacionamento amoroso. Não só amoroso, de amizade também, de tudo isso, mas que também aparece aí. Mas isso está muito ligado, muito ligado. E agora, a essa altura, eu posso dizer isso assim, não é só teoria, não é o Freud dizendo, é assim, nesse último ano aqui eu recebi mais de 500 mensagens com histórias desse tipo. E na autoescrita tem muitas pessoas nesse processo de tentativa de enfrentamento e de elaboração da ameaça do abandono e do que isso gera, né? E o ciúme que vem daí, por exemplo, a possessividade que vem daí, por exemplo, a ansiedade que vem daí, por exemplo, o pânico que vem daí, por exemplo, a depressão que pode vir daí, por exemplo, a melancolia que pode vir daí, por exemplo. Então são muitas coisas que vão derivar da ameaça do abandono, do desamparo, né? Como a gente já falou também. Isso é importante notar, então, que as relações não monogâmicas não te deixam livre dessa ameaça do abandono, entendeu? Esse é um troço importante. Então você fala, bom, então eu tô aqui, mas eu continuo vivendo esse negócio de caramba, vou ser abandonado, posso ser abandonado. E aí, então a gente tem que ir derivando algumas questões que são complexas. É engraçado porque eu resisti muito em ler essas mensagens, porque eu não queria que elas fossem lidas como machistas ou como replicação das situações machistas. Então, quando o cara, por exemplo, trai o acordo, né, começa a gostar de outra pessoa, aí fala, bom, isso é porque um homem, vai ser um canalha, vai ser um homem nesse sentido, mesmo numa relação não monogâmica. Você fala, Ou porque quando a mulher da relação hétero, não monogâmica hétero, ela começa a gostar de um outro cara e o cara me escreve falando, poxa, ela tá envolvida com outro cara, aí vai ser o homem, vai ser a possessividade e tal, e tal, e tal. Eu falo, então também não dá pra falar disso, nesse sentido aqui. E aí vai virando isso. Então, quando é numa relação homossexual, não monogâmica, a gente vai dizer que tá se replicando uma estrutura de possessividade e tal. E tudo bem, eu acho que tem tudo isso aí. Tudo realmente acho que tem. Como vocês sabem, tem uma coisa que não me parece mais inteligente parar no machismo como resposta para todos os problemas de uma relação. Não, talvez porque eu seja homem, machista e tudo mais, sim, certamente, mas acho que também porque a gente tem que entender que tem outras coisas aí e que tem uma coisa que é importante, que é assim, as pessoas falam, não, eu sei que eu estou só replicando um modelo social aprendido de posse, de patriarcado, de machismo e tal, mas o que eu queria dizer é o seguinte, a ameaça do abandono, ela existe independente do modelo, em certo sentido, né? E, na minha opinião. E isso na minha opinião. Então, a estrutura social ela vai se organizar para tentar lidar com essas coisas, né? Ela vai, então, por mais que a gente esteja num modelo não patriarcal, assim, não machista e tal, a gente vai ter organizações. A gente vai ter uma organização de alguma espécie, que vai dizer você pode fazer assim, você pode fazer assado, você vai ser monogâmico, não monogâmico, ou como é que vai ser, vai ter vários parceiros ou não, mas vai ter uma organização. Essa organização visa trazer, assim, essa organização ela tem a vontade de trazer alguma segurança para aquela estrutura social. Então, ela meio que garante aquela malha cultural, social e tal, funcionando. Quer dizer, aquela cultura, nesse sentido, garante aquela malha social, né? Aquela cultura naquele sentido de aquele tipo de acordo, aquele tipo de linguagem estabelecido ali e tal.
Então, isso é mais complicado assim do que dizer isso, isso é simplesmente o machismo. A gente tem a versão machista, a gente vive a versão machista da história. Mas o fato é que a ameaça do abandono ela existe de modo muito mais geral e os acordos vão ser estabelecidos para um pouco diminuir essa ameaça, né? Para um pouco garantir que essas pessoas vão ficar. Então, nesse sentido, o novo acordo poliamoroso não vai garantir que não exista ameaça do abandono, né? Não vai, ela continua lá, isso é duro. Então, e aí várias vezes é duro também, porque eu não sei se deu para entender o que eu quis dizer assim, né? Porque os acordos sociais existem, eles são diversos, mas eles são organizações sempre. Sempre são, em qualquer cultura. Eles são organizações. E eles tentam organizar, como organizações, organizar a história para que aquilo não se desfaça, para que não vire o caos, né? Então, qualquer que seja a estrutura, ela é uma estrutura, que pode ser revista e tal, mas beleza. E ela tenta um pouco garantir o laço entre as pessoas, né? Ela tenta garantir que você não vai embora assim de qualquer jeito, que você não pode fazer qualquer coisa, transar com outra pessoa e tal e tal. Como é que você pode transar com quem, né? Basicamente isso. Então, isso tem tudo a ver com tentar conter essa ameaça. Para complicar mais ainda, nesse sentido, os acordos da malha da estrutura cultural são tentativas coletivizadas de enfrentar a ameaça do abandono também. Mas isso é um outro assunto que a gente pode desenvolver outro dia, talvez, se for o caso. Mas beleza, vamos focar aqui na ameaça do abandono. Quando você entra numa relação poliamorosa, você então tá ali pensando que você sabe que isso pode, isso não pode. Qualquer que seja o isso, tá? E a fantasia do isso não pode continua existindo para você, né? Depende de como você é. Você pode ser mais relaxado, menos relaxado com isso, menos ameaçado pela perda do amor ou mais, mas isso continua existindo. Então, de repente, quando aquela pessoa ou outra se apaixona por uma outra pessoa, a ameaça da perda do amor, do abandono, do desamparo, ela vem, né? Ela vem mais forte para algumas pessoas, mais fraca para outras, mas ela existe. Então, o poliamor, nesse sentido, não nos redime, não nos liberta desse problema. Desse problema que não é simplesmente posse, não é simplesmente machismo, é isso que eu quero dizer. O machismo é a versão que a gente tem disso aqui, mas não é simplesmente isso, entende? Isso é muito importante perceber. Martim? Onde você tá? Tô na sala, cara, tô gravando vídeo. Fiz xixi na cama. Vamos lá tomar um banho enquanto eu termino o vídeo aqui, pode ser? Então, a ameaça do abandono, a dor do abandono, ela vai estar sempre possível em qualquer estrutura. E aí, pessoas que têm menos essa ameaça tendem a ser mais capazes e mais felizes e se dar melhor com relações não monogâmicas, né? Porque a monogamia traz uma ilusão de que isso não vai acontecer. É uma ilusão, é óbvio, mas traz essa ilusão. Então, e aí pessoas com esse índice dessa ameaça, dessa dor, dessa angústia maior, tendem a sofrer mais em relações não monogâmicas, entende? E, bom, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Tem também a hipótese de que várias vezes as pessoas entram em relações, abrem relações que são fechadas pela ameaça de perder o amor. Então, porque você não quer ficar sozinho de jeito nenhum, você fala, se a gente abrir, talvez. Eu não estou falando de relações que começam abertas, né? Estou falando de relações que abrem no meio. Tem a ver com não querer perder aquela pessoa de jeito nenhum, né? Isso é uma outra história. Eu tentei abrir, isso também é uma história que eu recebo muito. Eu tentei abrir, mas me faz muito mal. Mas eu tentei porque não queria perder aquela pessoa. O que é preciso se notar é que não é simples, né? Essas estruturas, a pessoa fala, mas eu sei que isso é só posse e tal. Não é só posse. Posse, a ideia, a gente atua a noção de posse, que tem vários outros elementos de dominação do outro na história, porque a gente está morrendo de medo de ser abandonado. Isso é a primeira coisa. Então, homens e mulheres fazem isso de jeitos muito diversos, e isso não é só machismo, isso tem a ver com não quero ficar sozinho. Né? Não quero ficar sozinho tem uma razão de ser na história da humanidade, não só da humanidade, do reino animal, né? De modo geral, como já falei aqui, dos nossos instintos afetivos, dos afetos instintivos. Mas então é preciso perceber isso, né? Que o poliamor não é a solução para isso, necessariamente. Ele pode ser. O ponto é você achar a melhor relação, a relação possível para você. Como é que é possível para você? E aí você tenta produzir a melhor relação para você. Essa é a nossa possibilidade hoje em dia, né? Olha que legal. Mas não adianta você achar que aquele modelo vai resolver a sua vida. Não é o modelo que vai resolver a sua vida, é o entendimento da sua vida que vai produzir o melhor modelo para você. Entende? Que vai produzir a melhor relação possível para você. Mas é a possibilidade de entendimento de como que seu afeto se monta, como que ele se dá no mundo. Então a pessoa fala, bom, então não adianta você falar, não, eu queria não sentir assim, eu queria não estar sentindo
não está com raiva dele ou dela porque ele se apaixonou, porque eu sei que isso é socialmente construído. Isso não é simples assim. Primeiro que socialmente construído é bastante coisa, né? Assim, os nossos afetos são socialmente construídos, operados, por mais que existam esses instintos que eu estou defendendo, eles são totalmente estabelecidos na relação, na cultura. Então, como você sente é socialmente. Você sente socialmente. Então, você não consegue sair disso simplesmente assim, né? E, de qualquer forma, as culturas sempre vão existir, qualquer que seja o modelo cultural, e elas vão lidar com acordos que tendem a proibir coisas, dizer isso sim, isso não, e tendem a tentar garantir que essa coisa se mantenha forte e funcionando. Então, laços, sistemas de aliança, né? De casamento, nesse sentido. Casamento tem a ver com isso. Casamento é o nosso modelo, pode ser outro tipo de coisa, o nosso casamento monogâmico ocidental. Pode ser outro tipo de laço, de aliança, mas elas vão acontecer para tentar garantir que essa estrutura desse clã, desse grupo, dessa família grande, né, porque não é mais uma família de uma coisa maior, funcione. Então, é mais complicado. Não adianta a gente dizer que o poliamor é a saída e que a gente tem que rever os modelos machistas patriarcais. Não é simples assim, infelizmente, na minha opinião. Vamos continuar esse assunto, mas o que vocês acham? Gente, muito obrigado. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo. Talvez ele sirva para alguém, vai saber. Talvez sirva para alguém mesmo. Comenta aí embaixo, leia os comentários. Vamos abrir essa conversa. Estou começando aqui, eu acho que tem bastante coisa mais para falar. Falei muitas coisas assim, eu sei. Mas eu acho que é um bom começo. E o Martim está tomando banho, que acabou de acordar e eu tenho que tirar ele do banho. Amanhã a gente continua, tá? Obrigado, até já. Amanhã a gente continua. Tchau.